relação entre os movimentos sociais e as políticas sociais. Nós podemos dizer que, através da Constituição de 1988, o artigo 6º, traz a prerrogativa do direito da saúde, da educação, do transporte, fazer uma redistribuição de recursos. É uma espécie de esmola por todo o abismo trazido em consequência do capitalismo. O Estado ele vai ter a função social, a distribuição de renda, função econômica, o Estado tem responsabilidade de repassar a transferência direta de bens aos mais vulneráveis, a função política, as lutas de classe divergentes, com as conquistas e os retrocessos. Nós podemos citar a Constituição do período da ditadura e a Constituição de 88, que está tendo aí os seus retrocessos. Nós podemos citar que esses movimentos sociais, eles são retroagidos, né? Tem a questão da coerção por parte do Estado, pela questão da polícia, que eles sempre colocam polícia, muitas vezes dizem que os manifestantes são vagabundos, mas na verdade não é verdade. Na verdade é previsto dentro da Constituição de 88 o direito de se manifestar, né? Nós podemos citar o movimento sufragista feminino, que ele traz a perspectiva de ver o direito da mulher, do respeito à luta da mulher. E no dia 8 de março é comemorada a morte, né? Eu acredito que era de 100 trabalhadoras, que elas estavam lutando pelos seus direitos, e a partir daí traz essa consciência feminina. Aqui no Brasil nós trabalhamos igual como os homens e ganhamos salários inferiores, né? Nós temos um nível de escolaridade maior, mas ainda vemos essa desigualdade entre homens e mulheres. Podemos falar também da CUT. A CUT ela surge no ano de 1980, que é a Central Única dos Trabalhadores, e aí traz a perspectiva da união. Vamos unir os trabalhadores para ir em busca dos nossos direitos. E o trabalhador, primeiro movimento que a gente pode falar social aqui é o movimento operário, o movimento do trabalhador, com o advento aí da Revolução Industrial, que é quando o trabalhador ele vai às ruas e acaba gerando aqueles movimentos como o cartismo, né? E também nós podemos falar dos trabalhadores rurais, que eles também surgem com os seus movimentos. Posso aqui citar no ano de 1980 o movimento que era do MST, e ainda existe esse movimento e ainda tem muita força. Os preceitos desse movimento continuam aí a toda, a defesa da redistribuição de terra. O movimento LGBT, que hoje em dia ele é muito cotado, né, tendo desfiles, e também traz a prerrogativa do respeito às lésbicas, aos gays. Nós podemos citar também o movimento indígena, que é protegido pela FUNAI, né? O índio ele foi o primeiro morador do Brasil e ao mesmo tempo teve os seus direitos tão perseguidos, né? A sua identidade, a sua cultura tão perseguida. E é justamente por isso que esse movimento também ganha muita ênfase agora no século XXI. Nós podemos citar também construções de barragens que acabam dizimando aldeias inteiras, né? Podemos citar aqui o projeto do Xingu. E aqui nós podemos ver algumas imagens de manifestações justamente por causa da construção dessa barragem, né? Nós podemos citar também o movimento afro, o movimento negro. Nós podemos citar uma das grandes conquistas no ano de 2003, que quem cometer preconceito não tem fiança e não prescreve. O movimento negro, né, a retirada do negro de sua terra para trazer para cá. Mas o negro ele veio munido de muita cultura, de muita sabedoria, e isso se reflete na capoeira, na cultura afro aqui no Brasil, que tanto influenciou a nossa cultura brasileira, como dizia Gilberto Freire. Nós podemos citar também o movimento unificado negro aqui do Brasil, que justamente traz essa perspectiva da consciência negra aqui no Brasil. Nós podemos falar também sobre a perspectiva dos quilombos,
que há uma lei agora que ela reconhece o território dos quilombos, a cultura quilombola, que quilombo quer dizer uma terra guerreira no meio da floresta, que era justamente onde eles se reuniam, e a partir daí essas terras passam a ser um patrimônio social, cultural, porque dali emana cultura negra. E a partir daí a gente pode ver movimentos que são contra o racismo, contra o preconceito, né, que é tão escondido aqui dentro do Brasil, né? O nosso preconceito, ele é enraizado até mesmo em certas brincadeiras, em certos ditados populares, né? Até mesmo quando você diz, né, fulano é negro da alma branca, aí já é um preconceito, não é verdade? Nós podemos falar aqui sobre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, a partir do ano de 1980, que surge com toda a força atrás de fazer justamente uma redistribuição de terra. Nós podemos citar também o movimento dos operários metalúrgicos que aconteceu lá no ABC, que Luiz Inácio Lula da Silva estava no meio. Justamente a partir desse, nós podemos ver aqui na imagem o Lula segurando a bandeira do MST, ele a favor dessa reforma agrária, a favor do trabalhador, também o movimento do PT, né, o partido do PT, apoiando justamente essas reformas. Nós podemos falar que os movimentos sociais, eles trazem justamente a perspectiva de procurar aproximar o estado do povo, para que o desejo do povo seja ouvido, certo? Para que haja melhorias sociais, né? É através das mobilizações que o Estado sabe se o povo está ou não satisfeito com todas as tomadas de decisão que está acontecendo, né? Inclusive, é um direito nosso a manifestação e está previsto na Constituição de 88 a liberdade de expressão, que a gente não tinha na Constituição da época da ditadura militar. A prerrogativa também da gente ter o nosso direito de ir às ruas manifestar. A mobilização social, ela serve para isso. Vamos falar agora sobre os anarquistas, que surge muito da ideologia de Karl Marx, que diz que não precisamos de um Estado para a gente se organizar. Nós podemos nos autogerir. É isso a ideologia dos anarquistas, diferente do que os mais velhos dizem, que vai anarquizar, né? Que anarquizar é justamente você não ter uma ordem, pois a anarquia é você ter a sua própria ordem, a sua própria lei. Nós temos também o coletivo anarquista Zumbi dos Palmares, que é justamente a União Negra, falando justamente sobre essa perspectiva da anarquia. Nós temos o movimento do pessoal que é justamente retirado de suas terras por causa de construção de barragens e não é pago uma indenização a essas pessoas. Esse símbolo é justamente o símbolo da mobilização social na internet. Quem é que nunca se manifestou através da internet? Pois bem, esse é o símbolo. Aqui nós podemos ver o movimento operário brasileiro, que ele surge em 1900 e ele tem assim o seu ápice no ano de 1930, que é quando começa realmente a vermos muitas modificações. E então nós podemos dizer que nós vivemos num estado, né, que ele aparentemente ele não traz uma coesão, né, não vai nos reprimir, mas na verdade se a pessoa for se manifestar, muitas vezes a gente encontra sim polícia soltando os cachorros em cima da gente, justamente por isso, trazendo essa retroação do direito que está previsto na Constituição. Aqui nós podemos ver, né, o movimento cigano, que ele não é uma coisa tão nova, mas também não é muito antigo. O movimento cigano, ele busca a identidade cigana, ser resgatada, ser respeitada.